partículas elementares, prótons, nêutrons, quarks. Eita, que beleza! Parece mais uma rave do que física. É física e rave, energia e as partículas elementares. Olha, bem-vindo a mais uma aula de física do professor Giba. Física hoje, vamos iniciar um tema muito legal da física moderna, chamado física de partículas. Uma introdução das partículas elementares. Hoje vamos conhecer um pouquinho essas partículas elementares, o estudo de algumas partículas e as forças fundamentais da natureza. Aí, ó. Ó o tema para vocês aí, ó. Põe na tela o tema para eles. Partículas elementares, uma introdução. Pessoal, hoje é uma habilidade aí, começou uma habilidade também do caderno Aprender Sempre, no sistema de aprendizado aí, sobre partículas elementares. A gente vai conhecer um pouquinho essas partículas e outra, entender a estabilidade nuclear, certo? Então a ideia é essa, vamos entender o que são as partículas elementares e qual é a influência das partículas na estabilidade dos átomos, principalmente do núcleo atômico, né? O pessoal vai discutir um pouquinho a questão da estabilidade do núcleo atômico. Então vou estar para vocês aí, partículas elementares, uma introdução. Vamos ver aqui a interação total com nossos estudantes, nossos professores, o pessoal que está aqui, a gente aqui, ó, professor Terêncio, da Escola Antonieta de Santi. Boa noite, galera! Terceiro B, C e D aí com a gente. B, C, D e E. Escola Júlia Bretas de Apiaí, São Paulo também com a gente, com o professor Giba. Professor Primo Pereira também de Santos, Escola Professor Primo Pereira de Santos também com a gente aí. Certo, pessoal? Que a interação total com vocês aí, com nossos estudantes, nossos professores, nesse tema que é muito legal para entender a física de partículas, ó. Pessoal, tá aí, ó. Nessa aula, o que a gente vai ver nessa aula ali, ó? Tá lá, conhecer as partículas elementares, a questão das forças fundamentais na natureza, o modelo padrão e discutir um pouquinho a estabilidade nuclear. Tá lá. Aulas 1 e 2, estabilidade nuclear, as partículas elementares e suas interações. Tá lá o objetivo de aprendizagem, entender a estabilidade nuclear como resultado de diferentes tipos de forças fundamentais. Força nuclear forte, fraca e a força eletromagnética, tá? Então aí tá o objetivo no caderno de vocês, na cadeira Aprender Sempre, do terceiro bimestre. Certinho aí? Próxima tela pra gente, já tem uma interaçãozinha aí com nossos estudantes, hein? Com nossos professores aí, ó. Você conhece ou sabe o que são partículas elementares? O que mantém a estabilidade do núcleo, a estabilidade nuclear, né? Vou dar pra você, pessoal, um minutinho aí pra vocês pensarem um pouquinho, nossos professores aí, os nossos estudantes, para ver se vocês, né, já têm contato com as partículas aí e um pouquinho da estabilidade nuclear. Beleza? Um minutinho, depois volta com o Giba aí, hein? Vamos que vamos! E aí, pessoal, vou colocar aqui a professora Renata, átomos. Isso tem a ver com os átomos, né? Partículas elementares, né? A gente vai discutir um pouquinho, né? Vamos conhecer hoje as partículas, pessoal. Então a ideia é assim, vamos conhecer essas partículas e a interação nuclear, né? Vamos falar um pouquinho o que mantém a estabilidade do núcleo com essa aula aí de hoje para discutir
qual a importância, né, das partículas na estabilidade do núcleo e das forças fundamentais da natureza. Isso aí. Os elétrons, é isso aí, a professora Cátia colocou aqui os elétrons, isso. Os elétrons, os mais conhecidos, né, que o pessoal comenta muito, é os prótons, né, os nêutrons, os elétrons, que são os mais falados, né. Isso aí, a professora Miriam colocou. Prótons, nêutrons, o pessoal aqui também da escola Orlando Geríbula de Osasco, sempre com a gente aqui com o professor Giba. Adoro o pessoal lá de Osasco com a gente. Beleza, certinho. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho, né? Vamos conhecer um pouquinho as, né, partículas elementares. Beleza? Pessoal, o que acontece, ó? Existem também tem as partículas básicas, né? Que são formadas por o quê, ó? Aqui tem lá os leptons, certo? Os quarks, que vamos conhecer hoje os quarks. E os hadrons. Beleza? Os leptons são partículas, essas são as partículas elementares, certo? O que são os leptons? São partículas que não são feitas, né? Não tem estrutura interna, né? Não são feitas de outras partículas. Essas são as elementares. Não tem estrutura interna, são de leptons. Quais são elas? O elétron é um lepton, certo? Tem o neutrino do elétron, é um lepton também. Tem o míon, certo? O neutrino do míon, o tal e o neutrino do tal. Esses são famosos os leptons, são partículas elementares. O que quer dizer elementar do ponto de vista que não tem uma estrutura interna, não são feitas de outras partículas, certo? São os leptons. E aí vem os quarks, né? Os quarks também são seis quarks. Você tem o quark up, o down, né? Letrinha D, charms, C, top, com a letrinha T, bottom e o strange, né? O estranho, né? No caso, a letrinha S. Então são 6 quarks aí, né? No caso, na natureza. Então você tem 6 quarks e aí no caso as partículas também elementares, né? Os quarks ali, partículas elementares também. E aí você tem as partículas, os hadrons. Então o que acontece, pessoal? Os hadrons são 2. Você tem os bárions, formado por 3 quarks ou 3 antiquarks, e os mesons, tá? Formado por pares de quark e antiquarks. Então os hadrons são partículas que têm estrutura interna, certo? Então, que estão feitos de outras partículas, chamamos de hadrons, tá? No caso. Beleza? Junto com as partículas, pessoal, tem as interações fundamentais. Beleza? Quais são essas interações? As interações é enviada pela quê? Pela força eletromagnética, ó, tem a ver com as forças fundamentais. Uma força fundamental bem conhecida da gente é a força eletromagnética. A outra força é a força forte, certo? E tem a força também, a força fraca. São 4 forças fundamentais. E a força gravitacional, muito bem conhecida aí no nosso estudante, né? Lá do primeiro ano do ensino médio, a gente trabalha muito com a força gravitacional. E aí a gente começa também a trabalhar no terceirão com a força eletromagnética, certo? O que acontece, pessoal? Cada força ela é mediada por uma partícula, né? Então cada força ali, das 4 forças, tem uma partícula que vai mediar essa força. Vamos ver quais são as partículas que mediam cada força? A força eletromagnética é mediada pelos fótons. Tá aqui os fótons. São partículas mediadoras, né, da força eletromagnética, certo? Quem media a força forte são os gluons. São partículas mediadoras da força forte. Da força fraca são as partículas W, né, e a Z, que mediam as partículas, a força fraca. E a força gravitacional é o graviton. Aí eu coloquei aqui, pessoal, uma interrogação. Por quê? Porque até agora não foi detectado ainda, né? Esse graviton aqui, beleza? Essa partícula não foi ainda detectada, mas pelo modelo padrão, pela simetria do sistema, então tem que existir uma partícula mediadora da força gravitacional. E aí, chamada de graviton. Então essa partícula ainda não foi observada, certo? Beleza? Mas faz parte da teoria do modelo padrão. Beleza? O que acontece, pessoal? O que acontece é, o que a gente conhece ali? A gente conhece o átomo, tem o núcleo. O núcleo do átomo é feito de quê? De prótons e nêutrons. Beleza? Os prótons são cargas do quê? Cargas positivas.
Então lá você tem aqui, por exemplo, um próton, uma carga positiva. Aqui é um próton, né? Vamos dizer que aqui é um próton, carga positiva. E aqui vamos dizer que aqui é um elétron. Certo? E aí o que acontece? O nêutron, você tem lá, o nêutron, ele tem carga elétrica líquida, a carga elétrica líquida dele é 0. Carga elétrica líquida é 0. Certo? O nêutron tem a soma das cargas ali, a gente vai ver um pouquinho por que é nêutron. A gente vai discutir isso aí daqui a pouco. Certo? E aí você sabe o que acontece? Uma pergunta que sempre se fez, né, quando estudou as interações aí nuclear, a interação do átomo, é, próton, carga positiva. E nêutron, carga elétrica, né, ali, a líquida nula. Só que a gente sabe, pessoal, o que a gente sabe? Que dois prótons, né, no caso, dois prótons, lembra a interação da força elétrica, né? Lembra da força elétrica? Se tiver aqui, ó, dois prótons aqui, né? Você vai ter o quê? Uma repulsão elétrica, né? Se você tentar juntar dois prótons, você vai ter uma repulsão elétrica, devido à equação de Coulomb, né? Lembra a equação de Coulomb? O que a equação fala? Que depende de uma constante, a carga, né? Carga ao quadrado, dividido pela distância entre elas ao quadrado, né? No caso. Então, o que acontece? Se tiver aqui dois prótons, tem aqui dois prótons positivos, você vai ter uma repulsão. Então, uma força para cá, força elétrica, repulsão elétrica, certo? Beleza? Isso é uma repulsão coulombiana. Você tem aí dois prótons, repulsão coulombiana. Agora, se eu tiver lá um próton, né, um elétron aqui, né? Um próton e um elétron, você tem aí uma atração elétrica. Então, essa atrai. Que é igual aqui, ó. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma simulação, uma analogia, tá? Lembra que os átomos, os elétrons, não é bolinhas, não existe bolinhas, né? Quando a gente olha de um ponto de vista microscópico. Então, aqui você tem aqui, ó, por exemplo, um próton, um elétron. E aqui eu tenho o quê? Uma atração elétrica, olha lá, certo? Pela força coulombiana. Beleza? Agora, se eu colocar aqui dois elétrons, cargas sinais iguais, repulsão, né? Então você vai ter uma repulsão coulombiana, de acordo com a força elétrica, né? Quanto maior a distância, menor a força. Agora, quanto mais próximo tiver, a força vai aumentando, né? Quanto mais próximo, maior a interação ali no caso. Aqui no caso é uma repulsão, né? São o quê? Sinais iguais. Beleza? Sinais diferentes, atração. Sinais iguais, repulsão. E aí os cientistas perguntaram, se o próton está né, tendo uma repulsão elétrica nos prótons, no núcleo, o que mantém então um núcleo coeso? Porque o núcleo, né, no caso, não tem uma explosão do núcleo, né, já que o próton está se afastando um do outro, né, devido à força coulombiana. Então essa foi uma grande discussão aí dos cientistas, né, para falar assim, então se existe a estabilidade do núcleo, então está existindo algum equilíbrio de forças ali, no caso. Beleza? E aí com o estudo, né, no caso, lembra que o próton, lembra que eu falei que o próton e o nêutron são feitos o quê? De partículas, né, menores que elas, né, no caso. O que mantém o próton, né, o que faz o próton e o nêutron? O próton é um hadron, né? Um hadron. O que é um hadron? Ele é feito de outras partículas. Que partículas é essa, pessoal? É os quarks. Então, os prótons são feitos de quarks. Então, quando estudou o próton ali, teve interação, né? Ademais, também com os aceleradores de partículas, viu que o próton é feito de partículas menores ainda, que é chamado de quarks. Então, um próton é feito de quê? De 3 quarks. 2 quark up e 1 quark down. Então, eu fiz uma simulação para vocês aqui, ó, de um próton, né? 2 quarks up. Vamos pegar aqui 2 quark up. Olha lá, ó, certo? Aqui eu fiz uma simulação, né? Aqui seria um próton. Certo? 2 quark up e 1 quark down. Beleza? Tá aqui, ó. Down e 2 up. Aqui é um próton. Feito de 3 quarks. E o nêutron, pessoal? O nêutron, professor Giba, também são feitos de quarks, né? Quais são o nêutron? 2 quark down e 1 quark up. Então aqui é um nêutron. Certo? Isso aqui é um nêutron. Beleza? E cada quark também, pessoal, tem uma carga elétrica, né? Se eu somar as 3 cargas elétricas aqui, ó, vai dar uma carga elétrica líquida nula. Por isso que o nêutron é nulo, ele tem carga elétrica nula, né? Porque se eu somar essa carga as 3 carguinhas elétricas, somar, fazer uma somatória, vai dar aqui 0. E ali no próton não, vai dar uma carga, né, positiva aí no caso, por isso que o próton tem uma carga positiva. Então o nêutron são feitos de 3 quarks e o próton também são feitos de 3 quarks.
E aí a pergunta é, então o que mantém o próton junto ali no núcleo, né? Certo? O que mantém ali o próton junto no núcleo? Praticamente. Aí descobri que tem uma força que vai contrabalancear a força coulombiana. Então tem que ter uma força ali de curto alcance que não deixa que os prótons sejam, né, tenha repulsão, ele saia do núcleo ali, fazendo a explosão do núcleo. E essa força é a força forte. Então o que mantém essa estabilidade, professor Giba, então quer dizer que mantém a estabilidade nuclear ali, né? Os prótons ali junto ali, dentro do núcleo, essa força aqui é a força forte mediada pelos gluons. Certo? Uma partícula mediadora da força forte, né? Uma força de curto alcance, que vai com o quê? Que vai contrabalancear aqui, né? Com a força coulombiana. Beleza? Então é isso que foi estudado, que foi realmente aí verificado com o estudo das partículas elementares e com o estudo do quê? Da estabilidade nuclear. Beleza, pessoal? E aí tem aí, eu mostrei para vocês aqui, né? O quark, aí tem os elétrons, né? Aqui um esqueminha do átomo no caso. Então, vamos pensar assim, você tem lá os quarks, são 6 quarks, partículas elementares lá, os leptons, e as forças de interação aí, as 4 forças fundamentais da natureza, né? A eletromagnética, força forte, também força nuclear forte, força nuclear fraca e a força gravitacional. Certo, pessoal? E aí, para discutir um pouquinho a questão da estabilidade do... Isso! Diagrama um pouquinho. O átomo é isso aí. O diagrama tá um pouco pequeno. Certo? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso aí. Certo? Já um cálculo, delta. É isso aí, pessoal. Ficou um pouco pequenininho o diagrama, né? Depois você pode tentar aumentar ali. Ficou um pouco pequeno as palavrinhas, né? Depois o pessoal pode pegar essa imagem e dar uma ampliada, né? Eu não consegui ampliar muito devido à questão também do Libras, né? Não dá para você ampliar tanto assim, mas depois vocês podem pegar esse material e dar uma verificadinha melhor nas partículas elementares. Eu fiz um diagrama para você ter uma ideia geral, né? Das partículas e das forças. Então ficou bastante informação aí já na questão. Isso aí. Beleza. Pessoal, por enquanto eu não calculei nada, né? Por enquanto eu só calculei aqui só a relação da força, né? Da força elétrica, certo? Essa interação da força elétrica com a força forte, tá? Por enquanto a gente nunca chegamos a calcular, só para mostrar para vocês a questão da estabilidade do núcleo. E aí você tem um modelo padrão, né? Pessoal, essa é a verdadeira, chamamos de verdadeira tabela periódica, né? Essa que é a tabela periódica verdadeira. Por quê? Porque é ela que mostra praticamente as partículas. Você tem aqui, ó. Olha lá, os quarks, né? Ó, os quarks, up, down, net range. Os 6. Ó, você tem quarks e os antiquarks também, né? Lembra que vocês têm aí, você tem aí um equilíbrio, né? No caso, você tem o quarks, a simetria, né? Quarks, que chamam também de férmions. 3 gerações de matéria. Os férmions, que são os quarks, e os antiquarks. Aqui você tem as partículas mediadoras, né? O gluon, fóton, mediador de a força eletromagnética, os bóson, né? No caso, W e Z, tá aqui para você botar bóson Z e bóson W. Pode ser o W- assim por diante, o W+. E a famosa bóson de Higgs, né? Quem já ouviu falar do bóson de Higgs? A partícula de Deus. Coloca aí no chat pra gente. Lembra da partícula de Deus, que foi muito falado na mídia, né? Do bóson de Higgs, que foi aí observada realmente, que ela existe aí, acho que foi no ano de 2012 que ela foi observada aí. O Higgs foi o Peter Higgs, né? Foi um físico que, estudando aí a simetria, as partículas elementares, ele, pela teoria, falou, ó, tem que existir uma partícula aí que dê massa, né? Que vai dar estabilidade na massa, que vai dar massa para as outras partículas. Essa partícula que dá massa, né? Para outras partículas chamam de bóson de Higgs. Aí o pessoal falou, partícula de Deus, né? Que foi observada aí. Depois ele ganhou também um Nobel sobre essa questão da partícula, né? O bóson de Higgs aí, no caso. E aí tem os leptons, né? Aqui tá os leptons, né? São aí elétron, neutrino do elétron, míon, neutrino do míon, o tal, neutrino do tal. Aí você tem os leptons. E tem também, você tem os pósitrons, né? Lembra da simetria, né? Você tem o elétron, você tem o pósitron, certo? Você tem um míon, você tem um antimíon, você tem um tal, o antital. Isso para manter a estabilidade aí, a estabilidade e a simetria das partículas. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Então esse é o modelo, vamos falar, o modelo padrão. O modelo padrão é o modelo aí, que é essa que a gente mostra aqui, que seria a verdadeira tabela periódica aí, que mostra as partículas fundamentais e depois as interações delas atômicas. É isso aí, pessoal. Isso, o pessoal comentou aqui, ó. Beleza, o campo de Huygens desacelera outras partículas, aumentando a sua inércia. O professor Sidney colocou aqui. É isso aí, pessoal, é isso aí, pessoal. Campo de Huygens, né? Fala muito da questão de... Lembra que a massa chama massa inercial, né? Então a massa inercial, a ideia de inércia, a ideia de massa. É isso aí, tá certinho aí. O pessoal colocou aqui, sempre com a gente aqui, no conhecimento da física moderna. Certinho, pessoal? Beleza. E aí, você tem aí a questão da equivalência, né? Lembra, as partículas, você tem interação entre as partículas, né? Também. E essa interação pode ter o quê? Pode ter uma criação e aniquilação de partículas, né? A famosa equação do Einstein, né? Lembra da equação famosa do Einstein, né? Que aí, né, energia é a equação mais famosa aí da física, né? Tem o pessoal com tatuagem, né? Com camisa, né? MC². Equação mais famosa do Einstein é que energia e massa são equivalentes. Se você pegar um cubo de massa e acelerar ela com a velocidade da luz, ela vira energia. Então é equivalente de massa e energia. Então esse texto aí tá para vocês também. Faz parte também do material de vocês do Aprender Sempre. E ele fala lá, né? Massa e energia, proposta pelo físico alemão Albert Einstein. Então, de acordo com a teoria relativística, né? A matéria acompanhou os átomos e moléculas corresponde a uma grande quantidade de energia, que é chamada energia de repouso. A forma mais usada aí para calcular isso é o MC², tá? A quantidade de energia em joules, pode ser também em outro valor também, armazenada em uma certa massa, em quilogramas, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Aqui ele deu a velocidade da luz como 3 vezes 10 à oitava, certo? Metros por segundo. E aí ele fala que a energia elétrica obtida nas usinas nucleares é inicialmente liberada em forma de ondas eletromagnéticas e outras partículas, né? Quando os átomos de urânio sofrem fissões nucleares. Pessoal, vamos chegar lá, hein? A gente vai estudar muito essa questão da energia nuclear depois nas próximas aulas, tá? Estas fissões, entretanto, são induzidas e ocorrem quando o urânio enriquecido é exposto a alguma fonte emissora de nêutrons. E na maioria das vezes utiliza também o átomo como o Califórnia, outro tipo de átomo diferente também, certo? Então, aqui, lembra, se eu pegar duas partículas que estão aceleradas, né, e se chocar uma partícula com a outra, lembra, se choca aí vai gerar energia, e energia pode virar o quê? Massa. Então você pode ser o quê? Uma partícula, uma destruição de partícula pode formar outras partículas. É isso que acontece aonde? No LHC. O que é o LHC? O grande acelerador de partículas que está ali entre a Suíça, né, debaixo de dois países. Se não me engano é França e Suíça, né? O grande LHC ali, que aí o pessoal fala o grande experimento de física de partículas, é o LHC, que vamos falar dele também, tá? Vamos falar do LHC aí também com vocês. Como que acontece essa, né, choque, né? Uma partícula acelerada e se choca com a outra. E aí os caras estudam o que vem depois desse choque, baseada na questão da massa e energia. Certo, pessoal? Essa questão da equivalência de massa e energia, vamos falar um pouquinho também para vocês aí como acontece isso. É possível transformar essa massa completamente em energia sem deixar resíduo? Não, sempre tem aí o... Lembra? 100%, né? Transformar 100% de energia em massa e energia, eu acho que tem uma lei, né? A lei da física, que até muito não tem como você transformar toda energia em massa e toda em massa em energia, né? Sempre tem outras a partícula, quando é transformada em partícula, ela é também carregada com energia, né? Essa energia é retirada do sistema também através de uma partícula. Isso, Hadron Collider. Isso aí, o LHC. Famoso LHC que o pessoal colocou aqui pra gente sobre o grande acelerador de partículas que está aí, né, em funcionamento. Beleza, pessoal? E aí, essa questão da equivalência de massa e energia é importante, né, os nossos estudantes saber a relação de uma para outra, né? Como é que acontece isso? Mas vamos chegar lá. Só, tem essa atividade aqui para vocês, tá? O nosso professor pode trabalhar com seus estudantes depois, né? Pode trabalhar com seus estudantes, que é o quê? O que são os bósons, né? Explica o que são os bósons, o que é o modelo padrão da física de partículas, né? Qual a importância de conhecermos cada vez mais sobre a natureza dos átomos e das partículas subatômicas? Explique. Então, através dessa, né, dessa introduçãozinha,
que eu dei para vocês hoje. Você pode aprofundar com nossos estudantes aí na escola sobre aí a física de partículas, falar um pouquinho mais dos bósons, né? Dos quarks, como foi descoberto os quarks, né? Como foi aí o caminho a trajetória do cientista até chegar no quark, né? No caso. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, hoje foi mais uma introduçãozinha para vocês sobre as partículas. A gente conheceu hoje, tá? Hoje é só para conhecer as partículas hoje. Fizemos o quê? Entramos em contato com uma das partículas e aí, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar mais sobre essa questão da energia nuclear, né? A questão da fissão nuclear, fusão nuclear, assim por diante. Certo, pessoal? Beleza? Hoje só uma introduçãozinha com vocês aí. E aí, obrigado pela interação, pessoal. Obrigado a vocês. Até a próxima e vamos que vamos aí, que a física não pode parar. Tchau, pessoal!